O clima extremo virou regra e o seguro rural segue sendo uma exceção. E o Brasil já passou do ponto de ignorar isso. Mas você sabe qual foi a imagem que mais repercutiu no sul do país nesse final de semana? O produtor de tabaco ajoelhado na lavoura completamente destruída. O produtor de cebola desesperado porque produção inteira pronta para colher virou lama em poucas horas. Famílias inteiras olhando para o campo e pensando, e agora? A nossa empresa simplesmente não existe mais. É difícil. E isso não é um vídeo antigo, isso é de agora, de ontem, de hoje, virou rotina e está se repetindo a cada dia. E aqui está uma verdade bem incômoda. O clima ele virou uma regra, mas a política pública ainda insiste em ser uma exceção. Enquanto o produtor vê a lavoura cair, Brasília segue discutindo como se estivesse lidando com eventos pontuais. Como se cada enchente fosse uma surpresa, como se cada granizo fosse um fato isolado, como se cada estiagem fosse um ciclo. Mas não é. Acabou o tempo de exceção. O clima deixou de ser intermitente e ele virou permanente. E o Estado continua agindo como se fosse apenas mais um ano difícil. E se tem uma pauta que escancara esse atraso, é sim o seguro rural. E hoje quem perde na lavoura tem duas opções. Ou recebe o seguro insuficiente, que mal cobre os custos básicos da produção, ou entra no velho e desgastante caminho da renegociação, que empurra a dívida lá para frente, tira a renda da família e corrói principalmente a competitividade. E o produtor olha para Brasília e aí ele se pergunta, mas por que eu, que alimento o país, que preciso defender da sorte para sobreviver, não só o clima, mas também a burocracia? Difícil. Meu agroamigo, no Ministério da Agricultura a discussão tá assim. Primeiro, o governo quer transformar o seguro rural em uma despesa obrigatória. O que isso significa na prática? É um orçamento fixo, mais estável e principalmente um ponto bem importante, protegido contra os cortes, os chamados contingenciamento. É o mínimo para quem produz alimento num país de clima muito imprevisível como o nosso. O segundo ponto é tornar obrigatório o seguro para quem paga, ou melhor, para quem pega crédito, com juros controlados. A ideia é criar uma cultura de proteção e também reduzir o risco sistêmico. E isso faz sentido num país que já entendeu que o clima deixou de esperar. O terceiro ponto é expandir o uso do seguro paramétrico, que é aquele modelo mais moderno, mais eficiente, em que se bater as condições climáticas que está contratado, o pagamento já vira automático. Isso sem perícia de campo, sem burocracia, sem um conflito com a seguradora, o que facilitaria o processo e às vezes até meses de espera para uma perícia, né? Bom, esse é o tipo de política que acelera o socorro e diminui a disputa, mas o parlamento quer mais. E honestamente, esse mais é bem necessário. A senadora Tereza Cristina, que é vice-presidente da FPA, disse algo que poucos têm coragem de dizer assim abertamente. Abre aspas. O Brasil não tem um seguro de renda, ele tem um seguro de crédito. E o que isso significa na prática? O produtor ele só recebe depois que ele perde tudo. E esse é o mais desesperador. Ele ainda recebe pouco, recebe tarde. E enquanto isso, quem não fez o seguro ainda renegocia. Ou seja, nem quem tem se protege, nem quem tem está coberto de verdade na prática, né? O Congresso quer, na verdade, um modelo, a sugestão, né, da senadora Tereza Cristina, é um modelo mais parecido com o dos Estados Unidos, onde o seguro é quase universal, com um fundo de 60 bilhões de dólares que garante estabilidade e competitividade no campo. E é bem o ponto, agroamigo, é isso que nós estamos falando, de previsibilidade, de orçamento real, de cláusula de não contingenciamento, de política que existe antes da crise e não depois. E por que agora todo mundo parece que acordou e o seguro virou pauta? Porque 2023 deixou um alerta gigante. Foi um ano com o maior volume de sinistros pagos na história. E por quê? Por causa das consequências intermináveis de estiagens, vendavais, enchentes, granizo e geadas tardias que atingiram Santa Catarina e toda a região sul. O clima mudou, isso é um fato, e ele mudou ainda mais rápido do que o Estado conseguiu reagir. E o custo disso caiu inteiro no colo de quem produz. Onde falta seguro,
sobra emergência. E esse é o maior desespero do produtor que tem a sua empresa a céu aberto. E a emergência, ela não substitui renda, ela não repara a lavoura perdida, ela não devolve a dignidade para quem perdeu tudo de uma hora para outra. O seguro rural, ele precisa sim deixar de ser um remendo, ele precisa virar uma política de Estado e precisa virar agora. Não dá para ser na próxima safra, não dá para ser depois da próxima enchente, não dá para ser depois do próximo prejuízo. Porque enquanto o produtor luta debaixo de chuva, de granizo, de estiagem, a Brasília ainda luta para entender que o clima já mudou faz tempo, né, meu agroamigo? Enquanto o Estado demora para reagir, o campo paga a conta, com renda, com produtividade, com permanência, com futuro. Se o Brasil quiser ser mais competitivo, moderno e estável, a ponto de partida é esse: proteger quem planta. Proteger antes da perda e não depois, principalmente. O clima já mudou, o agro já mudou, agora falta só a política mudar também. Eu fico por aqui. Me conta aqui se você gostou desse vídeo. Esse quadro, ele já existe no nosso Instagram, @política-e-agro. Ele se chama Chimarrão com a Catherine, pra gente falar de política e também de agronegócio. E eu tô trazendo ele pra cá, para esse espaço aqui do YouTube, pra gente poder falar com um pouco mais de profundidade sobre esses temas, sobre a política que acontece em Brasília e que reflete diretamente no agronegócio. Se você gostou, comenta aqui e deixa eu saber.